Agora eu te convido para participar também com as suas perguntas com a nossa entrevistada. A gente vai falar de novas regras para os rótulos de alimentos que começam a valer hoje. Nas embalagens devem ter indicações sobre excesso de açúcar, gordura e sódio. A tabela nutricional também vai passar por mudanças. E sobre este assunto, a gente conversa agora com a doutora Márcia Terra, que é da diretoria da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Bem-vinda, doutora Márcia. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada pelo convite, Cláudia. Estamos aí. Vamos em frente. Doutora Márcia, primeiro eu gostaria de perguntar sobre qual é a finalidade do SAC e qual a importância para o consumidor brasileiro. A importância do SAC, que é o Serviço de Alimentação, Serviço de Atendimento ao Consumidor, é a comunicação da empresa com o consumidor, né? E a rotulagem nutricional, essa nova norma, ela veio para facilitar a comunicação do produto alimentício, alimento ou bebida, para o consumidor final. Quais são essas novas regras, as principais recomendações que foram passadas aí para essa nova rotulagem a partir de agora? Eu acho que a principal, que está todo mundo comentando muito, é um símbolo que vai aparecer na frente do rótulo, né, que a gente chama de painel frontal do produto, o painel principal, que é uma lupa, é o desenho de uma lupa, onde alguns alimentos que, pela classificação da Anvisa, se tiverem excesso de açúcar adicionado, de sódio e de gordura saturada, eles vão ter esse símbolo escrito alto teor, contém alto teor de açúcar adicionado ou de sódio ou de gordura saturada. A gente vai convidar também para participar aqui da entrevista, doutora Márcia, o Miguel Daúde, que é nosso comentarista aqui da Jovem Pan News. Bem-vindo aqui novamente, Daúde. Obrigado. Doutora Márcia, boa tarde a senhora. Ainda ontem eu peguei um produto para ver validade, o que tinha no produto. Era um produto que estava na geladeira já há algum tempo. Eu falei, bom, vamos ver. Eu não consegui entender muito bem a validade, se estava vencido, não estava, o que tinha ali, não tinha nenhuma clareza. Essa nova legislação ela vai dar às pessoas para conseguir ver e ler o que contém o produto de uma forma mais objetiva, mais simples? Isso mesmo. Em relação à validade, vencimento, prazo de validade, isso continua valendo, não mudou, não alterou nada. O prazo de validade, ou a data de vencimento, prazo de validade é assim, tem alguns produtos que colocam a data de fabricação junto com o lote e depois fala válido por 6 meses, 1 ano, 3 meses. E o prazo de validade é assim, tem lá a data tipo 30 de dezembro de 23, então ele vai durar até o ano que vem, entendeu? Então isso aí assim, é difícil de olhar, mas ele vai estar na embalagem. Essa é uma informação que é obrigatória já há muito tempo, o Brasil já adota isso há muito tempo, isso vai estar lá. Agora, a rotulagem, ela é complicada, ela não é fácil de leitura para um consumidor final, porque a rotulagem, ela foi pensada para a segurança de alimentos. O que é isso? A segurança de alimentos é garantir a qualidade do produto. Tem muita gente que confunde com segurança alimentar, que é garantir comida no prato das pessoas, é outra coisa. Eu estou falando de segurança de alimentos, que é a qualidade do ingrediente, a segurança do ingrediente. Então, é disso que se trata a rotulagem. Só que as pessoas, né, os consumidores, eles têm que poder entender o que está escrito no rótulo, né, de um produto. Então, as principais informações do rótulo, vamos dizer assim, porque não basta também só olhar lá se vai ter a lupa, se não vai, não é isso. A gente sempre orienta que as pessoas leiam o quadro de informação nutricional, que agora, com essa legislação nova, ele vai estar mais claro, vamos dizer, ele vai ter um fundo branco, vai estar escrito em preto e vai estar do lado da lista de ingredientes. Nesse quadro está lá as informações dos nutrientes, né, de calorias, de proteínas, de carboidratos, vitaminas e minerais, se o produto tiver. E a nova legislação, o que ela fez? Ela aumentou algumas informações. Embaixo de carboidratos vai ter açúcares totais,
E embaixo de açúcares totais, açúcares adicionados. Então, dentro do produto, podem ter esses ingredientes que eles são diferentes dos carboidratos. É meio complicado dizer, mas vai estar ali. Outra coisa que mudou é que a informação ela agora é obrigatória por 100 gramas do produto e pela porção do produto. Tá? Então, por que por 100 gramas? Porque a Anvisa entende que fica mais fácil das pessoas compararem um produto similar com outro. Então, na base de 100, eu consigo fazer essa comparação de forma mais fácil, porque a porção, existe uma tabela na Anvisa com uma recomendação do tamanho das porções para os produtos, mas ela pode variar entre as empresas, por exemplo. Então, isso, às vezes a porção, a gente compara 2 produtos, se for comparar pela porção, fica uma coisa meio estranha, mas por 100 gramas ou 100 ml dá para comparar. E na lupa, essa informação que vai estar lá em destaque, né, para açúcar adicionado, para gordura e para sódio, a Anvisa tem uma tabelinha, então se o açúcar adicionado ultrapassar um determinado valor, vai lá, está escrito alto teor. Se o sódio também e para a gordura saturada também. As pessoas não precisam decorar a quantidade. E não é porque vai estar lá escrito, né, que vai ter a lupa, pode ter a lupa, um produto pode ter tanto o açúcar quanto o sódio e a gordura, por exemplo, né, o destaque para os 3. Não é por isso que não se pode consumir o produto, porque existe uma grande confusão. Eu sei que assim, é super bacana, alimento orgânico, produção familiar, comida caseira, só que a gente não pode, assim, comida de verdade, comida de mentira. E eu sou nutricionista e eu não concordo com esse tipo de denominação, porque comida é comida. Eu acho que comida, para mim, não existe comida boa ou ruim, existe comida estragada. Então, alimento, por exemplo, não é um alimento que você vai consumir, esse alimento é ruim, né? Porque a gente vê na internet a lista dos alimentos proibidos, e não sei, assim, não existe alimento proibido. A gente tem que, assim, você pode comer feijoada, você pode comer um hambúrguer. O problema é a frequência com que você vai comer isso e a quantidade, o volume que você vai estar consumindo. Porque, assim, se fala muito que o alimento industrializado, até tem um termo que se usa que eu também não concordo, que são os ultraprocessados, onde se classifica o alimento pelo processamento do alimento. Eu acho que é meio distorcido isso, porque a gente vive hoje num mundo super moderno, onde todo mundo precisa ter acesso a uma comida mais fácil de preparar. E isso, assim, quando a gente começa com um discurso de come tudo natural, começa a fazer do zero, eu acho muito complicado isso. Então, eu acho que não dá para demonizar a indústria de alimentos. A indústria de alimentos, eu falo sempre isso, o Brasil é o celeiro do mundo, não é só na agricultura, a gente tem que evoluir para a indústria. Assim, o brasileiro, eu sinto que ele não tem orgulho da indústria de alimentos. Então, eu falo assim, olha, a gente não tem Amazon, a gente não tem Microsoft, a gente não tem IBM, a gente não tem essas coisas, mas nós temos a indústria de alimentos, né? Assim, a gente tem verduras, legumes, frutas, né? Assim, uma costa imensa. E como a gente tem um espaço que é continental, assim, para a gente pensar em sustentabilidade, em distribuição, a gente tem que pensar em processamento, e embalar e distribuir para todo mundo. Agora, não é porque o alimento passou por um processamento que ele é ruim. Você entende? Tem que ver caso a caso, né, doutora Márcia? Agora, a Anvisa Exato. determina aí 7 pontos principais, né, que tem que ser, que participam aí dessa nova regra. A senhora falou de alguns, da rotulagem, né, da letra que deve ser diferente, e indicar então, quais são os ingredientes. Quais são as outras regras que devem ser observadas a partir de agora? Então, assim, o número de porções, né? Então, a embalagem vai ter que ter um número de porções. Então, eu tenho lá um pacote de biscoito, na embalagem vai ter o tamanho da porção, e aí aquele pacote vai estar falando quantas porções ele vai ter. Eu vou ter, então, a informação na coluna, né? Isso na informação no quadrinho. Eu vou ter a informação por 100 gramas e pela porção. E aí tem um negocinho que chama VD, que é valor diário, vai estar em porcentagem. Ele vai estar por porção. Então, o que é esse VD? Esse VD é uma porcentagem
dentro de uma dieta de 2.000 calorias, mais ou menos, que eu devo consumir daquele produto. Então, eu acho que o VD é que ele sinaliza melhor, assim, se aquele alimento realmente é rico ou não, ele tem excesso ou não. Porque, por exemplo, o sódio, se eu pego um produto e o VD está 50%, por exemplo, que é um absurdo, né, da quantidade que eu preciso. Então, eu já sei que com aquele produto eu vou estar consumindo metade do que eu preciso de sódio para o dia inteiro. Então, opa, esse produto aqui tem muito sódio, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. E assim, uma coisa que a gente tem que destacar é que a legislação, essa norma, ela entra em vigor hoje. Aí as pessoas já vão amanhã e olhar no supermercado, não achei a lupa, cadê a lupa? Esse produto não tem lupa. Então, assim, existe prazo, né? Até outubro do ano que vem, os produtos, eles têm esse prazo para se adaptar. Só para produtos novos que vão ser lançados agora que eles já têm que estar com a regra nova, mas existe esse prazo, aí depois existe mais 2 anos que é para pequenos produtores locais, pequenos fabricantes, e aí tem mais 3 anos que é para bebida retornável, né, de casco retornável. Mas por que esse prazo gigantesco? Porque as empresas fazem estoque de embalagem, né? Então, isso tudo, assim, inclusive a embalagem que é retornável, ela custa, né? Então, isso gera um custo, mas a Anvisa, que é uma agência que ela é super respeitada no mundo inteiro, que a gente só tem a ter muito orgulho, a gente só tem a orgulhar muito, ter muito orgulho, ser muito orgulhoso dela. Ela é uma agência que está na primeira linha de todas as agências internacionais. Então, ela, acompanhando esse movimento do mundo, ela estudou bastante, a indústria participou, os grupos de consumidores, os ativistas, todo mundo participou desse processo, ele foi bastante democrático, e agora essa norma entrou em vigor, mas o mais importante, eu sempre falo, não é só olhar se tem lupa, se não tem, tem que ler o rótulo inteiro. E não adianta procurar, como a senhora falou, amanhã para ver isso tudo no produto que não vai ter. Vai demorar um pouco para a indústria se adaptar, né? Daúde, pode fazer essa pergunta. Doutora Márcia, a senhora colocou a questão da indústria brasileira de processamento de alimentos. Eu conheço algumas e realmente é impressionante a qualidade e o cuidado que se tem na produção desses alimentos. Existem equipes que fiscalizam, que checam, mas pelo que a senhora coloca, o importante é o comedimento, quer dizer, as pessoas têm que ser moderadas no comer. Você não vai pegar um saco de batata frita e comer todinho, você não vai pegar aqueles de bacon e comer, você tem que ser moderado porque a qualidade do alimento, ela realmente é segura. Exatamente. A qualidade do alimento industrializado, ela é segura. Então, isso tem que ficar muito claro para o consumidor, porque essa onda de naturalismo, eu não sou nada contra, mas aí fala assim, se tiver conservante, não consuma. Isso é uma informação muito enganosa, muito errada, porque todos os ingredientes e todos os aditivos que o alimento tem, eles foram aprovados pela Anvisa. E a Anvisa, ela não aprova assim do nada. Existe uma regra lá na OMS, na Organização Mundial da Saúde, que tem o GECFA, que é uma organização que só trata de legislação de alimentos do mundo inteiro, e o Brasil é signatário, então, e leva anos, para um aditivo ser aprovado, leva mais ou menos 8 anos. Então, não existe, tem muita gente que pergunta assim, mas esse aditivo dá câncer? Gente, não existe aditivo que dê câncer, não pode. Um alimento industrializado não pode ter nada que dê câncer, não pode, alimento não pode ter efeito colateral, né, como medicamento tem, então, não existe isso, né, então, o que existe? Existe o cuidado, por exemplo, tem pessoas que têm alergia a determinado alimento, mas não é que o alimento é perigoso. Né? Esse perigo não acontece. O perigo do alimento é se o alimento está contaminado. Aí é diferente. Se o alimento está estragado, então é diferente. Agora, muita gente tem preconceito mesmo, e é um preconceito, eu acho que na base da falta da informação, como a gente está vendo agora, né, em outras áreas,
que é assim, mas é enlatado, né? Então, enlatado não é bom. A maioria dos enlatados, por exemplo, não tem conservante, porque a própria lata já conserva. Esse Tetra Pak tem não sei o quê. Não existe isso. Então, assim, a gente tem que... Assim, é muito bacana esse tipo de oportunidade que a gente está tendo aqui agora de falar com vocês e de esclarecer tudo isso. Tem umas histórias assim, se o alimento industrializado tiver uma lista de ingredientes muito comprida, não consuma. Isso não existe. Isso não é verdade, isso não é fato, não é a quantidade de ingrediente que o alimento tem que vai caracterizar se ele é bom ou ruim. E não é o fato dele ter passado por uma indústria, ao contrário, que ele vai apresentar risco, absolutamente. Então, inclusive, o açúcar, a gordura e o sódio, tem pesquisas que mostram que o consumo desses nutrientes que realmente são sensíveis assim para obesidade, cardiopatia, diabetes, né? A gente tem que tomar cuidado com o consumo deles. Muito desse consumo é feito dentro de casa e não através desses alimentos. Então, como você falou, Daúde, a gente tem que realmente assim fazer um equilíbrio e um bom senso com tudo, né? Então, alguns estudos aí, especialistas, eles que são contra a indústria de alimentos, eles associam a vida moderna, o alimento industrializado, com o crescimento da obesidade. Só que assim, não existia computador, não existia carro automático, não existia elevador, né? Não tinha, né? Assim, não tinha máquina de lavar tudo, entendeu? As pessoas andavam muito mais a pé. Então, assim, a vida moderna trouxe um sedentarismo, trouxe um movimento menor, a gente está muito mais estressado. Então, assim, não estou fugindo, tirando a alimentação da discussão, absolutamente. Só que a gente não pode discutir só alimentação quando a gente fala de obesidade, né? Por exemplo, a vida aqui em São Paulo, né? Eu estou em São Paulo, não dá para sair na rua, porque é complicado. Você vai andar na rua, né? A calçada esburacada, você pode tomar um tiro. Então, assim, é difícil você fazer atividade física, o transporte público. Você leva 2 horas para chegar, né, no trabalho, 2 para voltar. Então, que horas que você vai fazer atividade física? Só que o ser humano hoje, ele está vivendo até 100 anos. Eu tenho um pai de 90, que vai fazer 96, uma mãe de 90. E assim, antigamente as pessoas não chegavam a essa idade. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração. E uma coisa que é importante falar é que, assim, eu acho essa legislação fantástica, ela veio para ajudar, ela vai melhorar na comunicação, só que existem alguns poréns. Por quê? Como a regra tinha que ser feito, né, a Anvisa entendeu que tinha que ser feito por 100 gramas, então, no caso de açúcar adicionado, o que é açúcar adicionado? O açúcar adicionado é o açúcar que não está naturalmente ali no alimento, ele não veio do ingrediente básico dele, ele foi adicionado. Só que, por exemplo, adoçante, eu trabalho com adoçante, tá? Há mais de 30 anos. Estudo os adoçantes. Os adoçantes, aquele sachêzinho de pó, tá? Que você põe no cafezinho. O adoçante, aquele sachêzinho, ele tem mais ou menos 800 miligramas, não chega a 1 grama, miligramas. O adoçante, o que é o adoçante? É um pozinho que é altamente doce, tá? Uma doçura, assim, estupenda. E para a gente dar para o consumidor, a gente não pode dar o adoçante puro, o pozinho puro. A gente tem que misturar com um outro ingrediente. Que, no caso, a maioria das indústrias usa lactose, que é o açúcar do leite. A gente usa a lactose como veículo, isso tudo está na legislação. Então, aquele pacotinho de 800 miligramas, ele vai ter, tipo, 100 miligramas de adoçante e 700 miligramas de lactose. Esse pacotinho, ele não tem 4 calorias, 3 calorias, não tem nada quase de caloria. Tem, inclusive, adoçantes que são 0 caloria. Só que no adoçante vai ter a lupa alto teor de açúcar, por causa da lactose. Porque quando eu faço a conta por 100 gramas, veja bem, eu estou usando porcentagem, para seguir a regra da Anvisa, as empresas vão ter que colocar. Aí, a gente já sabe que vai ser uma maior confusão, porque as pessoas que estão acostumadas, os diabéticos principalmente, que vão pegar o sachê de adoçante e falar, nossa, eu uso esse produto para substituir o açúcar, que eu não posso tomar açúcar, mas está escrito alto teor de açúcar, o que é isso? Então, as indústrias de adoçantes já estão preparando os seus saques, né, como a Cláudia falou, o serviço de atendimento ao consumidor, para esclarecer, dizer, olha,
continua tomando seu adoçante, não tem problema nenhum, não tem risco nenhum, está seguindo essa regra, todos os adoçantes que tiver lactose vai ter essa informação, só que quando eu vou extrapolar a quantidade de adoçante, que eu falei que é de 800 miligramas, né, para 100 gramas, doutora dá mais ou menos 125 pacotes, entendeu? Pacotinhos. Então, é por isso que... Mas eu acho que isso ainda vai sofrer algum ajuste. Com certeza. Doutora Márcia, eu sei que esse é um assunto que rende muito. A gente poderia passar aqui amanhã toda, a tarde toda informando o nosso telespectador e a gente também se informando. Mas o nosso tempo é curto. A gente, infelizmente, vai ter que encerrar a entrevista por aqui. Outro dia a senhora volta para concluir tantas informações para a gente, tá? Então, a gente conversou com a doutora Márcia Terra, que é da diretoria da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Muito obrigada pela sua presença aqui nesta tarde na Jovem Pan. Uma boa tarde para a senhora. Obrigada para você, Cláudia, e para você, Daúde. Até mais. Até mais.